Então, Entendi. mais uma vez, cara, é o povo que vai resolver isso aí, e é o que a gente sempre pede, cara. Tem que estar o Bolsonaro na urna contra o Lula nesse momento, pro povo decidir. E aí, nesse sentido, cara, tu disse que, pô, deixa que o povo decide na urna e tudo mais. Cara, vocês estavam brigando com a urna o tempo inteiro em 22, cara. Esse é um problema que é o seguinte, Igor. Se você pegar desde 1999, cara, Brizola já criticava a urna eletrônica, o Carlos Lupe já criticava a urna eletrônica, que foi quem entrou com a ação contra o Bolsonaro, que deixou ele inelegível. José Dirceu já falou contra a urna. Flávio Dino, ministro supremo hoje, já desconfiou da urna. E o que a gente sempre falou foi o seguinte, cara, só tem esse troço no Brasil e no outro país lá de um Quizaqui desse da vida. O que custa você botar umas camadas de segurança a mais? Cara, bota a porcaria de um votinho impresso do lado. A máquina já tem impressora. Bota ali, o cara confere numa janelinha de acrílico assim, transparente, lacrada. Ó, tá batendo com o que eu quero, aperta o botãozinho, confirma. Cai o papelzinho numa urna lacrada. Depois você confere o que foi enviado pro TRE com o que tá na urna no papel. Cara, não ia atrapalhar em nada. No Paraguai foi assim. Na Venezuela foi assim agora. Foi quando o mundo descobriu que lá havia fraude eleitoral e o cara bancou mesmo assim, porque, né, o TSE tem que respeitar a decisão do TSE. Pô, o TSE é dele. Sim, né? Isso daí... Então, o que a gente pede aqui é só isso, transparência e segurança. E isso foi transformado em um ato contra a democracia mesmo. Então, quer dizer, isso só aumenta a desconfiança de mais gente ainda. Pô, o que os caras querem esconder? Porque se eu sou ministro do TSE, Igor, não, você tá com uma suspeita de que houve alguma fraude? Qual é? Deixa eu ver aqui. Tá bom, investiga. E o que os caras fazem? Os caras, além de não investigar, metem uma multa de 22 milhões de reais, em alusão ao número do partido, que é o PL, quando a gente sugere ali indícios de que podia ter acontecido alguma coisa de errada, e o cara não investiga. Como é que foi em 2018? Isso você sabe. Em 2018, presidente Bolsonaro eleito. O próprio TSE, de ofício, manda a Polícia Federal instaurar um inquérito por causa de uma denúncia que teria havido fraude nas urnas. Quer dizer, o Bolsonaro ganhou, vamos investigar, porque se tiver fraude a gente acaba com a eleição. O Bolsonaro perdeu, antidemocrático, entendeu? Então, assim, isso tudo gera no subconsciente de todo mundo, cara, uma desconfiança ainda maior. No Paraguai foi assim, eles botaram um votinho lá do lado da urna eletrônica, o comprovante, o voto auditável que a gente fala. Cara, no mesmo dia saiu o resultado, ninguém questiona o resultado da eleição, cara. Só que a bronca maior, já que esse é um assunto proibido, a gente não vai saber nunca se tem ou se não tem, porque não é investigado. Então, assim, na real, você pode achar que não tem fraude, eu posso achar que não tem fraude, mas na real a gente nunca vai ter um atestado ali, porque é um assunto proibido. Mas o que tava pegando na... Acho que foi o modus operandi ao longo da campanha do TSE com o Alexandre de Moraes sentado na cadeira, cara. Ô, Igor, vou puxar só alguns assuntos que a história é longa pra cacete. Tem 300 exemplos de coisas que aconteceram e que o Alexandre de Moraes desequilibrou, no meu ponto de vista, na minha opinião, a eleição a favor do Lula e contra a gente. Pô, a gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores porque era fake news e discurso de ódio. Pô, o cara hoje tá ali, ele tá querendo ajudar o Maduro, pô, um ditador, um narcoterrorista. Isso é informação? Vocês foram proibidos de falar isso? Isso é fato. Tá. Isso é fato. Os nossos programas saíam do ar, eram censurados. A gente não podia falar que o Lula teve mais voto, teve mais de 80% dos votos dentro do presídio na eleição, em outras eleições, porque era ofensivo. A gente não podia falar que o Lula flertava com a pauta do aborto. E o cara faz hoje, ele revoga normatizações do Conselho Federal de Medicina para facilitar o aborto. A gente não podia falar que o Lula era a favor de roubar um celular para tomar uma cervejinha. Cara, isso são fatos. E como é que acontecia? Quando um juiz quer, é Flamengo, né? Vasco e Flamengo. Como é que o juiz, se o Vasco empatar, é campeão contra o Flamengo? Se o juiz quiser ajudar o Vasco, como é que ele faz? O empate favorece o Vasco. Ele fica marcando falta no meio de campo, usando a lei, e a bola não vai chegar nunca na área do Vasco, irmão. Tá ajudando o Vasco. Então, a analogia que eu faço é muito essa. Se fosse uma eleição equilibrada, disputada, e como é que acontecia? Entendi. Ele demorava, Igor, 2 dias para tirar uma propaganda do ar, que era fake news do nosso ponto de vista, para tirar a propaganda do Lula. Ficava 2 dias circulando. E a gente, e quando o Lula entrava com algum pedido, cara, ele censurava previamente. Não ia nem ao ar. Eu vou te dar aqui um exemplo do que impactou pra cacete a eleição, que foi o maior fake news da eleição. Aquele vídeo do Bolsonaro simulando falta de ar na pandemia.
que eles exploravam? Bolsonaro tá debochando de quem sentiu falta de ar e morreu. Quando era o contrário, cara. Se você pega 20 segundos para trás e 20 para frente, ele tá puto com o Mandetta, que era o ministro da Saúde. Não espere chegar nesse ponto de sentir falta de ar para ir para o hospital. Vai antes. Porque você pode, assim, não tinha vacina, não tinha remédio, tinha nada. Era um troço totalmente novo para todo mundo. Vai antes para ver se o médico lá faz um tratamento preventivo, prévio com você, para evitar você chegar nesse ponto. Vai fazer o quê? Vai para o hospital com falta de ar para morrer, ser entubado e morrer? Então, esse tipo de campanha demorou algum tempo para sair do ar. E aí, meu irmão, espalhou, viralizou no Brasil inteiro. Um monte de gente tem raiva dele ainda. Um cara que garantiu a vacina para todo mundo. Você pode discordar da postura dele, de não ter tomado a vacina, de não dar o exame. Agora, o fato é que todo mundo que tomou vacina no Brasil, a vacina foi comprada pelo Bolsonaro. Ele evitou que todo mundo passasse fome na pandemia. O Igor, a gente fez pelo programa do nosso governo mais de 11 milhões de acordos entre patrões e empregados para evitar demissão. Olha, reduz o salário um pouquinho aqui, o governo chega com uma contrapartida para complementar o salário, você vai, a carga horária menor, mas você não é demitido. Ele triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média 170, 180 reais, passou para 600 reais, que as pessoas não tinham o que comer. E ele botou 70 milhões de pessoas dentro do sistema bancário, criou o Pix para facilitar as transferências. Cara, o Brasil, na pandemia, Igor, a gente teve um PIB maior que o da China, irmão. A inflação do Brasil, no finalzinho da pandemia, era menor que a dos Estados Unidos. Tem 40 anos de idade. Quando você vê a inflação do Brasil menor que a dos Estados Unidos? Cara, então assim, foi o mérito do Bolsonaro de ter escolhido um time fantástico de ministros. Você vai comparar o Paulo Guedes com o Haddad hoje? Não, no Brasil, o Lula está sendo para a economia pior do que a pandemia. Em relação a endividamento, em relação a pessoas que necessitam do governo para ter o que comer. E a nossa mentalidade qual era? Cara, eu vou triplicar o Bolsa Família, mas eu vou deixar uma porta de saída para você. Se você arrumar um emprego, tu vai continuar mais 6 meses ganhando Bolsa Família até tu estabilizar. Porque se tu for mandado embora nesse meio tempo, tu vai continuar recebendo Bolsa Família. Tem gente que diria, Flávio, que várias dessas ações aí elas aconteceram, né? Tá na história. Mas elas teriam sido meio que provocadas pelas circunstâncias e também por outros atores políticos. Eu quero dizer que o Bolsonaro e que os governadores mais alinhados ao Bolsonaro teriam lutado muito contra o lockdown e mesmo assim, com a imposição do lockdown, houve a necessidade então de assistir as pessoas. Mais ou menos isso mesmo, né? Não, cara, ali assim, qual era a preocupação dele? Você já leu a bula de alguma vacina, cara? Cara, já tem uma porrada de coisinha lá. Cara, o que ele pensava? Cara, mentira. De uma vacina, eu nunca li a bula. O que ele fala? Não, assim, se você para pra ler, é assustador, os efeitos colaterais daquilo. Mas eu tomei 2 doses de AstraZeneca. Se ler a bula do remédio que teu pai tava tomando também, até outro dia... Tem os efeitos colaterais, esse é um ponto. Vale o risco você tomar isso ou vale o risco você, talvez pegar a doença e se imunizar naturalmente, né? Enfim, mas essa discussão aí, bicho, já foi. Eu acho que a história vai... Os estudos que vão aparecendo, como já tem da John Hopkins, dizendo que o tratamento precoce, que foi tão demonizado, se tivesse sido colocado em prática, ia salvar muita vida. A gente não podia falar dos efeitos colaterais da vacina. E hoje a AstraZeneca, que foi a vacina que eu tomei 2 doses de AstraZeneca, foi tirada de circulação por causa dos efeitos colaterais. Eu tenho cardiologista na família que fala que problemas cardíacos explodiram desde a pandemia para cá, e ninguém sabe se é a vacina ou se foi o vírus. Então assim, o Igor, essa é uma pauta, cara, que eu acho que... Eu falava isso para ele na época.